Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente hoje à noite a me cercar em todo tempo. Declare isso. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar de ti. Declare: Tu és meu guia. Certeza disso, querido. A tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Oh, oh. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim e jamais haverá. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, oh. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Levante as suas mãos e declare isso. O véu rasgou, o véu rasgou, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Tudo consumado. Tudo consumado está. Declare: tudo consumado. O preço foi pago. Tudo consumado. E a vitória conquistada. Tudo, tudo. Oh, tudo consumado. Oh,
está. Tudo, tudo, tudo consumado está. Declare bem forte. Tudo consumado está. Tudo consumado está. Aleluia! Nós vamos ouvir a palavra do Senhor através de um irmão que veio de tão longe, lá da África, lá de Uganda. Queria chamar o pastor John Mulinde. Ele será o mensageiro do Senhor. E o pastor Gustavo será o intérprete. E eu sei que nesta noite Deus vai falar conosco. Mas Ele vai falar comigo. Diga para o seu irmão: Deus vai falar comigo. Outra vez: Deus vai falar comigo. Aquiete o seu coração agora. Que todo desejo seu seja esse. Não se preocupe com nada, nada, nada ao seu redor. Nada. Apenas com uma coisa: ouvir Deus. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Just lift your voice and worship the Lord. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Abra sua boca, Speak adore ao glory Senhor. to God. Dê Glory glória to ao you, King Senhor. of Kings. Glória ao Senhor. Glory to you, blessed Redeemer. Glória. Bless your name. Adore o Bless your Senhor. name. Bless your Adore o Senhor. name. Bendiga o We nome do bless your name, O Senhor. God. Bendizemos We o thank you Senhor. for the resurrection. Obrigado pela ressurreição. You are worthy of all our O praise. Senhor é digno de toda a nossa adoração. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. I greet you in the wonderful name of Jesus, our Lord. Eu te saúdo no nome maravilhoso de Jesus Cristo. You look so beautiful out there. Puxa, você parece tão bonito daqui. I wish I could come and give you a hug, Puxa, eu queria muito sair por lá daqui e te dar um abraço aí agora. but you are too many for me. Mas é gente demais para mim. So I'm going to ask you to turn around, look someone straight in the eye, Então eu quero que você se vire e olhe para alguém bem nos olhos. give them your best smile and bless them in Jesus' E name. dê o melhor sorriso que você conseguir para essa pessoa e abençoe no nome de Jesus. Amen. Amém. Please take your seats in His sweet presence. Por favor, você pode se assentar agora. Mateus 16. Before I go into the Word, Antes de eu ir para a palavra, I just want to take this opportunity eu queria aproveitar a oportunidade to express our deepest gratitude for being here. para expressar a minha gratidão profunda de estar aqui. Pastor Matthew, Pastor Márcio, Gustavo, and Anna, and all the leadership. Gustavo, Ana e toda a liderança. It's not easy to be away from home on Resurrection Day, Olha, não é muito fácil estar longe de casa no dia da ressurreição, não. but we felt at home here, Mas nós temos nos sentido em casa aqui. and we felt loved and felt well received. E nós nos sentimos amados e muito bem recebidos aqui. And we want to say thank you. Thank Okay. you so much. Eu queria dizer obrigado, muito obrigado. I bring you greetings from Uganda. Eu trago para você saudações de Uganda. Some of you may not know where Uganda is. Talvez alguns de vocês não saibam onde Uganda é. Uganda is in Africa. Uganda está na África. And I've made an invitation. I want to repeat it here. E eu tenho um convite, eu queria repetir aqui. We are definitely going to have some Brazilians come to Uganda in January next year. Nós queremos ter brasileiros em Uganda no próximo ano. We have a gathering of nations. People come from all over the world to come to Uganda Nós temos várias pessoas de diversas partes do mundo vindo para Uganda to experience what God has been doing in transforming the nation. para experimentarem aquilo que Deus tem feito na transformação da nação.
but also to pray together into the deep presence of the Lord, mas também vem para que oremos juntos na presença de Deus, to hear together from the Lord, para que ouçamos juntos a palavra do Senhor. strategize for our different countries. Quais são as estratégias que Deus tem para cada nação? And I want to ask you to pray about coming to Uganda. Eu queria pedir para você, ore sobre ir a Uganda no próximo ano. E se você quiser ir para Uganda, o website está aí na TV, www.querirparauganda.com.br. Nesse website você vai encontrar todas as informações necessárias sobre Uganda e a ida para Uganda agora em janeiro de 2014. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Father, in the wonderful name of your Son, Jesus Christ, we come before you. Pai, no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor. We want to thank you as we remember the wonderful day of resurrection. Nós queremos agradecer-te por esse dia tão maravilhoso, o dia da ressurreição. Father, we ask you to minister to our hearts by your Holy Spirit. Pai, pedimos-te, ministra ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Give us wisdom and revelation in your word. Dá-nos sabedoria e revelação na tua palavra. Build our faith, O God. Pai, aumenta e edifica a nossa fé. Give us grace to go and bear fruits in the name of your Son. Dá-nos a graça de ir e trazer frutos no nome de Jesus. Father, we ask all this in Jesus' name. Nós pedimos-te todas essas coisas, Pai, no nome de Jesus. Amen. Amém. As I have been thinking about this time of resurrection, Enquanto eu estava pensando sobre esse tempo da ressurreição, I remembered something that happened to me many years ago. eu me lembrei de alguma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. When the Lord began to speak to me about my country, Quando Deus começou a falar comigo sobre o meu país. and He began to talk about His calling and His plan for my country, Ele começou a falar comigo sobre o chamado dele para a minha nação. and how He has been speaking prophetically to our nation through so many different people. E como que ele estava falando sobre a nossa nação, Uganda, através de pessoas tão diferentes. Promising an outpouring of His Holy Spirit. Prometendo um derramar do Espírito Santo sobre Uganda. Promising that He's going to turn the nation around and transform it. Prometendo que ele iria virar a nação de cabeça para baixo, transformando-a completamente. And promising that He's going to take many men and women and even children out of Uganda to take them to the nations of the world. E prometendo também que ele iria pegar muitas pessoas de Uganda, até mesmo crianças, para que pudessem pregar o nome dele em outras nações. I understand next week you are receiving a team of children from Uganda. Eu descobri que na próxima semana vocês vão estar recebendo um grupo de Uganda aqui na igreja. The Lord had been speaking these prophetic words for many years. E Deus estava falando essas palavras proféticas para nós durante muitos e muitos anos. And I was in this time of fasting and praying. E nesse tempo, então, enquanto eu pensava nisso, eu estava orando e jejuando. And the Lord said to me, E o Senhor disse para mim: my people hear my word. o meu povo ouve a minha palavra. They love it. Ele ama a minha They palavra. rejoice to hear it. Eles se alegram em ouvir a minha palavra. But they do not walk in preparation. Mas eles não caminham em preparação. They all are waiting for the outpouring to come. Eles estão esperando o derramar do Espírito. But they are not preparing for it. Mas eles não estão se preparando para isso. They are not mobilizing for it. Eles não estão se mobilizando para isso. They are not encouraging people to believe for it. Eles não encorajam as pessoas para crerem nisso. And he went into so many details. E então o Senhor falou tantos detalhes para mim. Then finally he said, Então finalmente ele disse: I want you to rise up. eu quero que você se levante. Go through the length and the breadth of your country. Vá e percorra todo o seu país. Call my people to the place of the altar, E chame o meu povo para o lugar do altar. so that I may prepare you for what I'm about to do. E então eu vou poder preparar você para aquilo que eu tenho para você. And said, I'm going to give you words of prophecy. Eu vou dar a você palavras de profecia. You will speak and this nation will hear the word. Você vai falar e a nação vai ouvir aquilo que você vai falar. Said, I'll send you to the president. E ele disse: eu vou enviar você para o I'll presidente. send you to big people in the land. Eu vou enviar você para pessoas influentes na And I'll nação. send you to the minute villages in the nation. Eu vou enviar você para as diversas vilas da nação. Awaken my people. Eu vou despertar o meu povo. Many other words.
E Deus disse muitas e muitas outras Now, palavras. what I want to share today Então, o que eu gostaria de is compartilhar hoje? not what happened in Uganda, Não é aquilo que aconteceu em Uganda, but it is what happened to me. mas aquilo que aconteceu comigo. It was too big for me. Era uma coisa grande demais para mim. And I said, Lord, Eu disse, Senhor, I don't even have a platform to speak to the nation. Senhor, eu não tenho nenhuma plataforma para conseguir falar para a nação. My ministry is too small. O meu ministério é pequeno demais, There are Senhor. people with bigger ministries. Tem pessoas aqui com ministérios muito maiores que o meu. When they speak, people listen to them. Quando eles falam, as pessoas os ouvem. I don't even have the money, the resources to go around the whole nation. Deus, eu não tenho nem dinheiro para ir e caminhar por toda a nação. And people will ask me, who are you? E quando as pessoas me perguntarem, quem que é Who do you você? think you are? Quem que você pensa que você é? And I was just trying everything possible to get out of that assignment. E eu estava tentando imaginar qualquer tipo de possibilidade para pular fora do que Deus estava me pedindo. And the Lord said to me something I had never thought about. E Deus me disse uma coisa que eu nunca havia pensado antes. He said, do you see all my apostles? Ele disse, você já viu todos os... Você se lembra de todos os If meus I could apóstolos? use them, I can use you. Se eu pude usar aqueles meus apóstolos, então eu posso usar você. And that did not make sense to me. Aquilo não fez muito sentido para mim. I said, in my heart I was saying, but those are great men. Mas no meu coração eu pensava, mas aqueles homens, eles eram muito Peter. grandes. Pedro, John, João, Matthew, Mateus, these are great men. eles eram homens tão maravilhosos. I don't even know how to compare myself with Eu them. não sei nem como me comparar com eles. And in the following few days, E nos dias seguintes, the Lord took me to the scriptures. o Senhor me trouxe as Escrituras. And He led me to look at different verses in the scripture. E Ele me levou a ler diferentes versos das Escrituras. And I saw something I had never seen before. E aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. I saw that these men were weak like any of us. Aí eu descobri que esses homens eram tão fracos como qualquer um de In nós. fact, if I was Jesus Christ, Na verdade, se eu fosse Jesus I Cristo, would never have entrusted the vision into their hands. eu nunca jamais teria confiado a visão nas mãos daqueles homens. I would not trust anybody. of Eu them. não ia confiar em nenhum deles. But when Jesus showed me that, Mas quando Jesus me mostrou isso, my faith grew. a minha fé cresceu. And I said, if you can use them, you can use me. Eu disse, Senhor, se o Senhor pôde usar aqueles homens, eu sei que o Senhor pode me usar também. Hallelujah. Aleluia! And that's what I want to share with you today. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. I want to talk about the resurrection of Jesus Eu Christ. quero falar com você sobre a ressurreição de Jesus. In the light of we who believe in Jesus Christ. Sob a luz de nós todos que cremos no Senhor Jesus So Cristo. go with me to the book of Matthew. Portanto, vá comigo ao livro de Mateus. Matthew chapter 16. Mateus 16. We shall read from verse 21 to 23. Nós vamos ler dos versos 21 a 23. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Jesus was preparing the disciples for the time that was coming ahead. Jesus estava preparando os discípulos para aquele tempo que viria depois. This was the purpose, the reason that had brought him on earth. Esse era o propósito por causa do qual Jesus havia vindo à terra.
And he wanted them to understand E ele queria que os discípulos entendessem isso. that it's not going to be easy. De que não seria uma coisa muito fácil. It's going to be difficult. E seria algo difícil. It's going to be painful. Seria doloroso. But they should not despair. Mas eles não deveriam ficar desesperados. They should walk in faith. Eles deveriam caminhar por fé. They should believe that he is going to be arrested. Eles deveriam entender que Jesus seria preso. He's going to be beaten up. Ele seria açoitado. He's going to be treated shamefully. Ele seria tratado de uma maneira vergonhosa. They should not lose hope. E eles não deveriam perder a esperança. He is even going to be killed. E Jesus seria até mesmo morto. But Jesus did not want them to be confused. Mas Jesus não queria que os discípulos ficassem confusos. He didn't want them to lose hope. Jesus não queria que eles perdessem a He esperança. said, it's all going to happen to me. Ele disse, tudo isso vai acontecer comigo. But after it has happened to me, Mas então Pedro chegou até I'm ele. going to rise up on the third day. Aí Jesus chegou para eles e disse, eu vou ressuscitar o terceiro I'm dia. going to defeat the powers of death. Eu vou vencer os poderes das trevas. I'm going to come victorious. Eu virei vitoriosamente. I'm going to bring you the gift of E salvation. aí eu vou trazer a vocês o dom da salvação. So when you see all these things happening, Então quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, go to Galilee. vão para Galileia. Go to Galilee. Vão para Galileia. That's where I will find you. É esse o lugar onde eu vou me encontrar com vocês. That's where I'll meet you. Esse é o lugar onde eu vou estar com vocês de He was novo. preparing them. Jesus os estava preparando. And Jesus does that all the time. E Jesus fazia isso o tempo todo. He does it to us. Ele faz isso conosco. He tells you, I want to use you. Ele fala conosco, olha, eu quero usar I want to você. do great things in your nation. Eu quero fazer coisas grandes na sua I nação. want to do great things in your life. Eu quero fazer coisas grandes na sua vida. But you are going to have to lay down everything. Mas você tem que colocar tudo no chão. You have got to let go of the things you treasure. Você tem que deixar, abrir mão das coisas que você acha que são tesouro para você. You've got to trust me. Você tem que confiar em mim. You've got to trust everything to me. Você tem que confiar tudo a mim. And sometimes it will look and feel like you're losing it. E algumas vezes você olha e imagina, puxa, eu estou perdendo tudo. But hold on to faith. Mas permaneça firme na fé. Believe me. Creia em Jesus. Keep your eyes on me. Permaneça com seus olhos em mim, diz I Jesus. promise Eu you, prometi a você, I'm going to fulfill what I've said. eu vou cumprir aquilo que eu já disse. And when that day E comes, quando aquele dia chegar, you will stand in victory. você vai permanecer de pé vitoriosamente. You will stand in victory. Você vai permanecer de pé em vitória. Hallelujah. Aleluia. But Peter did not understand. Mas Pedro não entendeu. He said, no, Lord, Ele disse, não, Senhor. that cannot happen to Não, you. isso não pode acontecer com o Senhor. It should not happen to you. Isso não deveria acontecer com o Senhor. And Jesus had to rebuke him. E Jesus teve que repreender Pedro. A few days later, Alguns dias depois, the time is very, very close. o tempo estava muito, muito perto. He's about to go. Jesus estava para ir. So he sits down with them. Então Jesus se assentou com eles. I said, now listen, Ele disse, olha, ouçam, all of you are going to depart from me, todos vocês vão se afastar de mim. and I will remain alone. E eu vou ficar sozinho. But I will not be alone, I will be with my Father. Mas eu não vou estar sozinho, eu vou estar com meu Pai. And Peter says, no, E aí Pedro disse, não, I am going with you. eu vou com você. I cannot desert you. Eu nunca vou te abandonar. I says, Peter, E Jesus disse, let me tell Pedro, you something. deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Satan has asked for you. Satanás me pediu você. He has asked to sift you. Ele pediu para peneirar você. And he has been given authority. E Deus deu autoridade para ele fazer isso. But I've prayed for you, Mas Pedro, eu orei por você. that your faith may not fail. Para que a sua fé, Pedro, não desfaleça. After you have overcome, E depois que você vencer isso, you'll help your brothers. por favor, ajude os seus irmãos. Peter did not understand. Pedro não entendeu nada. He continued to say, no, I'll be with you. Ele continuou dizendo, não, eu vou estar com você, Jesus. Even if it means death. Ainda que isso signifique morte para mim, Senhor. You know, if you read in the book of Luke, E se você ler no livro de Lucas, just write down chapter 22 apenas escreva aí capítulo 22 and Matthew chapter 26. e Mateus 26, When they arrested Jesus, quando eles prenderam Jesus, their disciples ran away. os discípulos fugiram. He remained alone. Jesus ficou sozinho. Then Peter went behind, following. E Pedro foi seguindo Jesus de longe. And a girl came and said,
E uma moça chegou e se aproximou dele e disse: Aren't you one of his men? você não era dos homens dele? And Peter said, no, I don't know him. Aí Pedro disse: não, eu nem conheço I don't know ele. him. Eu não conheço ele não. The girl said, okay. E aí a moça disse: After beleza. some time she said, but I think I saw you with his man. Depois de um tempo ela voltou de novo e disse: peraí, eu acho que eu te vi com ele. She says, I don't know him. E Pedro disse: não, eu não conheço ele. He walked out. E aí ele saiu fora. And a man said, oh, this is one of them. Aí um homem disse: esse aqui é um deles. He was with Jesus. Ele estava com Jesus, sim. And the Bible says, E a Bíblia diz: Peter began to swear Pedro começou a jurar and to curse. e a amaldiçoar I don't know him. a si mesmo, dizendo: não, eu não conheço ele não. And at that time, E naquele tempo the cock crowed. o galo cantou. And Jesus had told him, E Jesus tinha dito para before ele: the cock crows today, you'll deny me 3 times. antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 When vezes. the cock crowed, Quando o galo cantou, Jesus turned around and looked at him. Jesus se voltou e olhou para Pedro nos olhos. Peter was so broken. Pedro estava tão quebrado. He went away and wept and wept. Ele saiu correndo e chorou. Now, all of these things happened. Todas essas coisas aconteceram. Jesus was beaten, was tortured, Jesus foi açoitado, torturado and he was killed. e ele foi morto. It was the saddest day in Jerusalem. Foi o dia mais triste de Jerusalém. And they took him out, they took him down from the cross, Aí desceram ele da cruz, took him to a tomb and buried him. colocaram ele num túmulo e o sepultaram. And after Sabbath, E depois do sábado, on the first day of the week, no primeiro dia da semana, 3 women came. 3 mulheres vieram. Did they come looking for Jesus who promised to resurrect? Elas estavam procurando o Jesus que havia prometido ressuscitar? No. Não. They came looking for his body. Elas estavam indo lá para encontrar o corpo de Jesus. They wanted to anoint the body, Elas queriam ungir o corpo com perfumes. to take care of the body. Elas queriam cuidar do corpo. And they were saying, who is going to take away the stone E for elas se us? perguntavam: quem que vai tirar a pedra para nós? Let me ask you, go with me to the book of Mark. Por favor, vá comigo ao livro de Marcos. Go to the book of Mark, chapter 16. Marcos capítulo 16. Let us read from verse 1 to verse 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. It says, Diz: when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome brought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. They were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back, and it was very large. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Amen. Amém? Amen. Amém? They came to the tomb looking for a dead body. Elas foram até o túmulo procurando um corpo morto. And they found an angel. E elas encontraram um anjo They said, he's not here. que disse: ele não está aqui, He's alive. ele está vivo, He has risen. ele ressuscitou. Go and tell his disciples, Vão e digam para os discípulos dele, and even Peter. e também Pedro. Do you know why he added that? Você sabe por que ele acrescentou isso? Peter would have feared to come.
porque Pedro ia ter medo de vir. He had denied him. Ele tinha rejeitado Jesus. Go and tell his disciples Por isso diz, vai e diga aos discípulos and Peter e a Pedro that he is going to Galilee as he told you. que ele está indo para Galileia, como ele disse a vocês. There you will see him. Lá vocês o verão. Everything as he told you. Tudo aquilo que ele disse a vocês. And they left. E aí elas saíram. They ran away. Elas saíram correndo. They were astonished. Elas estavam sim They were impressionadas. They were trembling. Elas estavam tremendo. And E they said nothing to anybody. elas não falaram nada para ninguém. They said nothing Não disseram nada. because they were afraid. Porque elas estavam com medo. They didn't understand. Elas não haviam entendido. Jesus wanted them to have faith. Jesus queria que eles tivessem fé. But right now they don't understand. They are confused. Mas nesse momento eles não entendiam nada. Eles estavam confusos. And that's not enough. E isso não é o tudo. Mary Magdalene Maria Madalena says, disse, I'll go back. eu vou voltar. I'll go back to the tomb. Eu vou voltar ao túmulo. They cannot take his body away. Eles não podem levar o corpo dele para longe. She went back to the tomb Aí ela voltou ao túmulo to look for a risen Jesus. para procurar um Jesus ressurreto? No, Não, to look for the body. para procurar o corpo morto. Go with me to the book of John. Venha comigo ao livro de João. John chapter 20. João capítulo 20. John chapter 20. Let us read from verse 11 to verse 18. João 20, vamos ler do verso 11 até o verso 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! She went back to look for his body. Ela voltou para procurar o corpo. The angel said, woman, E os anjos disseram: mulher, why are you weeping? por que você está chorando? Said, they have taken away his body. Levaram o corpo dele. Somebody has taken away his body. Alguém levou o corpo dele. She turns around and says Jesus, but did not understand him. Aí ela se virou e viu Jesus, só que ela não estava entendendo ainda. And Jesus says, woman, E what Jesus- are you looking for? Aí Jesus disse: mulher, o que você está procurando? She said, are you the one who took away his body? Aí ela disse: você foi quem pegou o corpo dele? Please show me where you put him. Por favor, me mostra onde que você colocou ele. And Jesus says, Maria. Aí Jesus disse: Maria, Mary, Mary. Maria. It's like, where is your faith? Como? Onde que está a sua fé, Maria? And she saw him. E de repente ela ouviu. Said, oh, Rabboni. Aí disse: oh, Rabone. Says, hey, Mary, don't touch me. Aí disse: Maria, peraí, não me encosta Don't não. touch me because I've not yet been to my father. Não, não me encosta não, porque eu ainda não fui para o meu pai. But go to my disciples Mas vai para os meus discípulos and tell them. e diga a eles. Go tell them. Vai, diga a eles I'm going to my father, que eu estou indo para o meu pai, who is their father. que é o pai deles I'm também. going to my Eu God, estou indo para o meu Deus, who is their God. que é também o Deus deles. Hallelujah. Aleluia! This time, Nesse tempo, Mary ran to the disciples. Maria correu para os discípulos. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.
The Bible says in all the different versions, Gospels, E a Bíblia diz em todos os diferentes evangelhos she went and told them, que ela foi e contou para eles, but they did not believe. mas eles não acreditaram. They did not believe. Eles não acreditaram. And Peter decided, I must see for myself. Aí Pedro decidiu, eu tenho que ir ver com os meus So he olhos. got out and ran. Aí ele saiu e foi correndo. And he went to the tomb E ele entrou no túmulo with John. com João. They reached there. Eles chegaram lá The tomb was open. e o túmulo estava aberto. They walked in Eles entraram dentro and they saw an empty tomb. e eles viram um túmulo vazio. But his clothes were there, folded neatly. Mas as vestes, as roupas estavam ali dobradas. And the Bible says, E a Bíblia diz, if you read in the book of Luke, chapter 24, se você ler em Lucas 24, from verse 3 to verse 12, do verso 3 ao verso 12, they left perplexed, eles saíram dali perplexos, confused. confusos. They did not know what had happened. Eles não entenderam o que havia acontecido. But he had told them, Mas já havia dito para eles, I will rise up on the third day. eu vou ressuscitar no terceiro dia. But they did not believe it. Mas eles não acreditaram nisso. Even when they saw the empty tomb, Mesmo depois de terem visto o túmulo vazio, they did not say, yes, eles não disseram, yes, sim, he's risen up. ele ressuscitou. They said, we don't know what has Eles happened. disseram, não sabemos o que aconteceu. We don't understand. Nós não entendemos. And they were still confused. Eles ainda estavam confusos. Then two of them Então 2 deles left Jerusalem to go to Emmaus. saíram de Jerusalém para irem para Emaús. Let us go to the book of Luke. Vamos ali no livro de Lucas. Luke chapter 24. Lucas 24. And this is a beautiful story. Essa é uma história maravilhosa. Let's read from verse 13 Vamos ler do verso 13 to verse 32. até o verso 32. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! This is a very interesting story. Essa é uma história muito interessante. These two men were walking to Emmaus. Esses 2 homens estavam caminhando para Emaús. Were they happy? Eles estavam felizes? No. Não.
They were sad. Eles estavam tristes. They were grieving. Eles estavam chorando. They were mourning. Eles estavam lamentando. And they're talking about this Jesus who had been killed. E eles estavam dizendo: puxa, o Jesus, ele foi morto. So Jesus comes and starts walking with them. E aí Jesus veio e começou a andar com eles. He said, "What are you men talking about?" O que vocês estão falando aí? One says, "Are you the only visitor in Jerusalem? Aí um deles diz: você é o único visitante em You don't know Jerusalém the things which have happened?" que não sabe o que aconteceu ali? And Jesus says, "What things?" Aí Jesus perguntou: que coisas? He said, concerning Jesus Christ. As coisas a respeito de Jesus He Cristo. was a great prophet. Ele era um grande profeta. He did many wonderful Ele things. fez coisas He had maravilhosas. a powerful word. Ele tinha uma palavra poderosa. But our priests arrested him. Mas os nossos sacerdotes o prenderam. They gave him over and he was killed. Os entregaram e ele foi morto. And listen to this. E ouça isso. And we had thought E nós havíamos pensado that he would be the one to redeem Israel. que ele ia ser aquele que ia redimir Israel. What are they saying? O que eles estavam dizendo? No hope. Sem esperança. We had hoped in him. Nós tínhamos esperança nele. We thought he was the redeemer. Nós achávamos que ele era o redentor. We thought he was our hope. Nós achávamos que ele ia ser a nossa esperança. But he was killed. Mas ele foi morto. He was killed. Ele foi morto. And moreover, E depois, some confusing stories here. algumas histórias meio confusas aqui. Some women from our camp, As mulheres do nosso grupo, they went to the grave elas foram até o túmulo and they did not see him. e não viram. Then they say they saw a vision of angels. Aí elas disseram que tiveram uma visão de anjos. And the angels said he's alive. E os anjos disseram que ele estava vivo. Even Peter went there. Até mesmo o Pedro teve lá. And he also found that the tomb was empty. E ele também achou o túmulo vazio. But we don't understand. Mas nós não entendemos nada. Tell your neighbor, faith. Diga para o seu vizinho: fé. Tell your neighbor, without faith it is impossible to please the Lord. Diga para o seu vizinho: sem fé é impossível agradar a Deus. I want you to think about, there are so many things God may have spoken to you. Eu queria que você pensasse nisso. Tantas coisas Deus já falou com He você. says, I'm going to do this. E Deus disse: eu vou fazer I'm isso. going to do that. Eu vou fazer aquilo. But in between here, Mas no meio disso, some things are going to have to go. algumas coisas têm que ser tiradas. You have to surrender. Você tem que se You render. have to give up some things. Você tem que desistir de algumas coisas. And when the surrendering begins, E quando essa rendição começa a acontecer, some things are taken away. algumas coisas são tiradas de você. You lose faith in the promise. Aí você perde a fé na promessa. You look at what you have lost. Você fica olhando para aquilo que você perdeu. You look at the changes. Você olha para as mudanças. And you begin to grieve. Aí você começa a se lamentar. E a chorar. And grieve. E a chorar. And the Lord says, but don't you remember? Aí o Senhor diz: mas você não se lembra? Remember what I say. Você lembra o que eu disse? This is just a process. Isso aqui é só um processo. You will get to the promise. Você vai chegar à promessa. Say, I don't understand. Mas você fica assim: eu não estou entendendo nada. I don't understand. Eu não estou entendendo nada. This is so sad, so painful. Isso aqui é tão triste, tão doloroso. And he began to rebuke them. E aí ele começa a repreendê-los. How so slow to believe the scriptures. Como vocês são tão vagarosos e lentos para entender a Escritura. So he began to interpret to them the scriptures. E ele começou a interpretar a Escritura para The eles. prophecies. As profecias. Still they did not understand who he was. E ainda assim eles não estavam entendendo quem era Jesus. When they go to their home, Quando eles chegaram em casa, he said, okay, bye-bye. aí Jesus disse: tchau, falou, I continue. eu vou continuar. He said, no, come back. Aí disseram: não, vem aqui. It's late, come stay with Vem cá, tá us. tarde, fica com a gente aqui. He says, okay. Aí Jesus disse: beleza. And they bring dinner, E aí eles trouxeram o jantar. and he took the bread, E aí Jesus pegou o pão. and he broke it, E ele partiu o pão. and gave them. E deu para He said, eles. this is my body. Esse é o meu corpo. He said, wow, Uau! oh my God, Oh, meu Deus! oh my God. Meu Deus! And he disappeared. Aí Jesus desapareceu. Hallelujah. Aleluia! He said, Oh,
Now I understand. Agora eu estou entendendo. Remember when he was talking to us? Você lembra quando ele estava falando com a gente? My heart was burning. Meu coração estava queimando. Oh my God, it was him. Oh, meu Deus, era ele. He's alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The Bible says E a Bíblia diz, they did not even spend the night in Emmaus. eles não quiseram nem passar a noite em Emaús. They decided, we have to go back. Eles disseram, nós temos que voltar. We have to go to Jerusalem. Nós temos que ir para Jerusalém. We have to go and tell the Nós others. temos que ir para contar para os outros. It's true. É verdade. He's alive. Ele está vivo. So they go back. Aí eles voltaram. They go back. Eles voltaram. Go with me Vem comigo to the book of Mark, para o livro de Marcos, chapter 16. capítulo 16. Mark chapter 16, we shall read from verse 12 and 13. Marcos 16, de 12 em diante, até o 13. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Amen. Amém? They went back to Jerusalem. Eles voltaram para Jerusalém. They told the other apostles. Eles contaram para os outros apóstolos. Did they believe? E eles acreditaram. They did not believe. Eles não acreditaram. O povo duro, né? O sangue de Jesus tem poder. They did not believe. Eles não acreditaram. Tell your neighbor, Diga para o seu vizinho aí. if God can use such men, Se Deus pode usar homens como esses, He can use me. Ele pode me usar também. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! If God can use such men, Se Deus pode usar esse tipo de gente, then He can use me. então Ele pode me usar também. He can use me. Ele pode me usar. After so many proofs, Depois de tantas provas, they did not believe. eles não acreditaram. Now go with me to the book of Luke. Vem comigo aqui no livro de Lucas. Luke chapter 24. Lucas 24, Let's read from verse 36 a partir do verso 36 to verse 43. até o verso 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: e vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Praise the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. They were still talking. Eles ainda estavam falando. Impossible. É impossível. That's not possible. Não, isso não é possível. How can it be? Como isso pode ser? And He appeared among them. E aí Jesus veio para estar no meio deles. But remember, Mas lembre-se, the doors were locked. as portas estavam trancadas. Nobody opened for Him. Ninguém abriu as portas para Jesus. He just appeared. Jesus simplesmente apareceu ali. And they saw Him. E aí eles viram Jesus. And they were so frightened. E eles estavam tão assustados. They thought, it is a spirit. Eles pensaram: é um espírito. Did they believe? Eles acreditaram? Did they believe? Eles acreditaram? Não. Even when they saw Him, Até mesmo quando eles viram Jesus, they would rather think He's a spirit. eles pensaram: é um espírito. They said, why are doubts rising up in your hearts? Por que
que é que sobem dúvidas no coração de vocês? Why are you so slow to believe? Por que que vocês são tão lentos para crer? Look at me. Olha para mim, Touch me. me toquem. I'm flesh and blood. Eu sou carne e sangue. I'm not a ghost. Eu não sou um espírito, não. And they touched him, E aí eles tocaram Jesus, still not believing. ainda não acreditando. I said, do you have any fish here? Aí Jesus perguntou: aí, vocês têm um peixe aí? Let's eat. Então vamos comer. Let's eat. Vamos comer. Because ghosts don't eat. Porque fantasma não come. Amen. Amém? Let us continue reading from verse 44 to verse 48. Vamos continuar lendo do verso 44 até o 48. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Praise the name of the Lord. Glorifique o nome do Senhor. Now, this is the most amazing thing about Jesus. Olha, essa é a coisa mais tremenda acerca de Jesus. These men, Esses homens, they are so slow to believe anything. eles eram lentos demais para acreditar em qualquer coisa. But he says, I still trust you. Mas Jesus diz: eu ainda confio em vocês. I still believe in you. Eu ainda acredito em vocês. And he gave them the Great Commission. E aí Jesus deu a eles a grande comissão. It was necessary Ele disse: era for necessário me to suffer, para que eu sofresse, for me to die, que eu morresse, for me to rise again, que eu ressuscitasse, so that repentance and forgiveness of sins may be preached to all the nations. para que o arrependimento e o perdão de pecados pudesse ser pregado a todas as nações, Beginning in Jerusalem. começando em Jerusalém. And you E vocês are the witnesses. vocês são as testemunhas disso. You are the one who are going to take this work to the ends of the world. Vocês é que levarão essa mensagem até os fins do mundo. That's amazing. Isso é tremendo. Ask your neighbor. Pergunte ao seu Do you vizinho: know Jesus believes in you? você sabia que Jesus acredita em você? Now ask it like a preacher. Então pergunta para ele como um pregador. Ask your neighbor, do you know that Jesus believes in you? Diga para o seu vizinho: você acredita que Jesus crê em você? Ask your neighbor, do you believe in yourself? Pergunta para o seu vizinho: você acredita em você mesmo? Ask your neighbor, do you believe Jesus can do in you what he promised? Pergunta para o seu vizinho: você acredita que Jesus pode fazer o que ele prometeu? Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Oh, glory to Jesus. Oh, glória a Jesus! That amazes me. Isso aí me deixa maravilhado When I demais. read all of this, Quando eu leio tudo isso I aqui, said, my God, eu digo: meu Deus, I may not have faith in myself, eu não tenho fé nem em mim mesmo. but if you say so, Mas o Senhor disse isso, let your will be done. que a tua vontade seja feita. Amen. Amém. If you can still trust these men, Se o Senhor continua acreditando nesses homens, you try to prepare them, o Senhor tentou you prepará-los, told them everything. o Senhor falou com eles tudo, It happened exactly as you e said. aconteceu do jeito que o Senhor falou, They did not e believe. eles não acreditaram. You gave them one sign after another sign after another O sign. Senhor deu para eles um sinal, e depois outro, e depois outro, They did not e believe. eles não acreditaram. You appeared in their midst. E o Senhor apareceu no meio deles, They did not e believe. eles não acreditaram. They thought it must be a ghost. Eles disseram: deve ser um fantasma. And
And still you say, E ainda assim o Senhor continua dizendo: I believe in you. eu acredito em vocês. I believe in you. Eu acredito em você. I will trust you with my work. Eu vou confiar a vocês o meu trabalho. I will work through you. Eu vou trabalhar através de vocês. Not by power, nor by might, Não por força nem por poder, but by my Holy Spirit. mas pelo meu Espírito. Amen. Amém. Amen. Amém. Oh, hallelujah. Aleluia. Say to yourself, Diga para você mesmo: this resurrection day, esse dia da ressurreição, I'm coming alive. eu estarei vindo para a vida. Say it with conviction. This resurrection day, Diga com convicção: esse dia da ressurreição, I'm coming alive. eu estou vindo para a vida. I am rising up. Eu estou me levantando. I'm taking the promise of the Lord. Eu estou pegando as promessas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. After that, Depois disso, something else happened. alguma coisa aconteceu. There was someone who was not in the meeting. Tinha alguém que estava lá, não estava naquela reunião. Thomas, Tomé. who was not there. Ele não estava lá. He comes back Ele voltou and they tell him, e disseram para ele. and he said, I can't believe it. Aí ele disse: não, eu não acredito nisso não. They tell, we saw him. Ele disse: nós vimos ele. He ate with Ele us. comeu com a gente. He said, I will not believe Ele disse: eu continuo não acreditando until I touch him. até que eu toque ele. Then I can believe. Aí eu vou crer. And Jesus appeared another time. E aí Jesus apareceu de uma outra vez. And he said to Thomas, E ele chegou para Tomé e disse: touch me. toca aqui, Tomé. Touch me. Me toca. I'm here. Eu tô aqui. And he said, blessed are those who believe without seeing. E ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amen. Amém. Amen. Amém. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Now let us finish with this one. Vamos terminar com essa aqui. Let's read in the book of John. Vamos ler no livro de João. John chapter 21, João 21, from verse 1 verso 1 to verse 22. até o verso 22. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo aí para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com um peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus:
cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem que te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amen. Amém. Amen. Amém. Now listen, brothers and sisters. Ouça, meu irmão. We have just been reading in chapter 21. Nós estávamos lendo o capítulo 21. In chapter 20, No capítulo 20, he had appeared to them ele apareceu para eles and he breathed upon them. e ele soprou sobre He eles. said, receive ye the Spirit. Ele disse: recebam o Espírito Santo. As my Father sent me, so I send you. Como meu Pai me enviou, eu os envio também. So they had already received the commission. Então eles já tinham recebido a comissão, But somehow, mas de alguma maneira he comes, he goes, he appears, he disappears. ele vinha, ele vai, ele aparecia, desaparecia. And Peter says, Aí Pedro disse: you know what, guys? você sabe de uma coisa, gente? I'm going fishing. Eu vou pescar. I'm going fishing. Eu vou pescar. It's like, I don't know what to do with my time. Tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer com o meu tempo. But this is the man he took out of fishing Esse era o homem que Jesus tinha tirado desse lugar de pescaria and said, I'm going to make you a fisher of men. e que havia ouvido do Senhor Jesus: eu vou fazer você pescador de homens. Now, Agora, he says, I'm going back fishing. ele estava dizendo: eu vou voltar a pescar. Say, if he can use Peter, Diga, e se ele pôde usar Pedro, he can use me. ele pode me usar também. Peter went back. Pedro voltou atrás. And you know what? Sabe de uma coisa? All the other apostles said, I come with you. Todos os outros apóstolos disseram: não, eu vou com você. Let's go. Vamos lá, gente. Let's go back fishing. Vamos lá pescar. And all night, E toda noite they got nothing. eles não pegaram nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Maybe there's somebody here. Talvez tenha alguém aqui You know the Lord has called you out of certain things. que Deus chamou você para sair de algumas coisas. You know the Lord has said, come, I want to make you something. E Deus falou: vem, eu quero fazer alguma coisa de você. But because of circumstances, Mas por causa das circunstâncias, you choose to go back. você escolhe voltar atrás. And since you went back, E desde que você volte atrás, you're catching nothing. você não está pegando nada. Things are not working out. As coisas não estão funcionando para você. Things are breaking up. As coisas estão se quebrando aí diante dos seus olhos. It's because the Lord has already called you out of that. Isso é porque o Senhor já tinha te chamado fora dessas coisas aí. It's dead there. Aquele lugar ali é morto para você. There's no more time for you there. Não tem mais tempo para você lá. He has called you out. Ele chamou você de lá daquele lugar. They got nothing. Eles não pegaram nada. And in the morning, E aí, de manhã, Jesus is on the beach. Jesus estava lá na praia. He says, hey, children, Jesus disse: e aí, gente? have you caught anything? Vocês pegaram aí alguma coisa aí? They said, oh, nothing. Não pegamos nada. He says, try to throw your nets on the right side. Aí Jesus disse: tenta aí jogar a rede do lado direito aí. And they throw their nets. Eles jogaram a rede. And suddenly they catch a big catch. E aí de repente eles pegaram muito peixe. And John says, E aí João disse:
Wait a moment. Espera aí um pouquinho. I've ever seen this. Eu já vi isso aqui antes. I've ever seen this. Eu já vi esse negócio antes. He says, Peter, Ele disse: Pedro, it is the Lord. é o Senhor, Pedro. It's the Lord. É o Senhor. And you know, Peter was naked. Ele sabe de uma coisa? Pedro estava peladão. He had gone back completely to his old life. Ele tinha voltado completamente ao estilo antigo de And vida then dele. he said, oh my God. Ele pensou: oh meu Deus, Oh my God. oh meu Deus, It is the Lord. é o Senhor. He took a cloth and wrapped himself up E aí ele colocou a roupa dele de volta. and threw himself in E aí the ele water. pulou na água. He just did not know how to react. Ele só não sabia como é que ia reagir na situação. Oh my God. Oh meu Deus. Jesus did not condemn him. Jesus não condenou ele não. He said, come, Ele disse: vem, come and have breakfast. vem cá, vamos tomar um café da manhã. They came to the beach. E eles vieram à praia. He already had fish E Jesus já tinha peixe ali. cooking. Jesus estava lá cozinhando Roasting. para eles. Ó, churrascão de He peixe. had breakfast ready. Jesus preparando o café da manhã para eles. Come and have breakfast. Vem cá, vamos tomar café da manhã. And they all feared to ask him, who are you? E eles estavam assim com medo de perguntar assim: quem é você? They knew it was the Lord. Eles já sabiam: é o Senhor. But Peter had remained in the water. Mas Pedro tinha continuado na água. So Jesus said, hey, bring some of the fish you have caught, Aí Jesus disse: ô Pedro, traz aí alguns peixes que vocês pegaram aí. so that Peter can also come. Aí então Pedro podia vir também. And when he came, E quando ele veio, Jesus did not say, why did you go back? Jesus não disse para ele: por que você voltou para lá para trás? What are you O doing? que você está fazendo? He says, eat. Jesus disse: não, Eat. coma, vamos comer, gente, vamos comer. Let's enjoy. Let's enjoy. Vamos apreciar aqui, vamos comer. And they ate. E eles comeram, No questions. sem perguntas. And after breakfast, E depois do café da manhã, Jesus said, Simon, Jesus disse: ô Simão, son of John, filho de João, do you love me more than these people love me? você me ama mais do que esse povo aqui me ama? Simon says, yes, my Lord. Aí o Simão disse: claro, Senhor, I love you. eu te amo demais. He says, okay, take care of my sheep. Aí Jesus disse: ok, beleza, tome conta dos minhas ovelhas. After some time, he says, Simon, Depois de algum tempo, Jesus se volta de novo e diz: ô Simão, do you love me? você me ama, Simão? He says, oh, yes, my Lord. You know I love you. Aí diz: claro, Senhor, o senhor sabe que eu te amo. He says, take care of my lambs. Eu cuido dos meus cordeiros. But Simon, Mas ô Simão, do you love me? ô Simão, você me ama mesmo? And Simon was saying, oh my God. E Simão estava dizendo: You oh, know meu that I Deus, love you. o senhor sabe que eu te amo. He says, take care of my sheep. Então cuide das minhas ovelhas. You know what Jesus is saying? Você sabe o que Jesus está dizendo? Let it sink in you, Simon. You are no longer a fisherman. Deixa cair dentro do seu coração, Simão, que você I não é have mais um called- pescador de peixes. I've called you into a new life. Eu te chamei para uma vida nova, Pedro. I've called you into a new life. Eu já chamei você para uma nova vida, Pedro. It's not about your ability. Não tem nada a ver com as suas habilidades. It's not about convenience. Não é acerca do que é conveniente, não. It's about you and I. É sobre eu e você, Pedro. Do you love me? Você me ama, Pedro. Peter, do you love me? Ô Pedro, você me ama. It's not about when things are difficult, you go back. Não tem nada a ver quando as coisas ficam difíceis, aí você volta atrás. I want you to be said, do you love me? Você me ama. I have called you to a new life. Eu chamei você para uma nova vida. When you were young, Quando você era jovem, you went where you want. você ia onde você queria. But now, Mas agora, someone will bind you, alguém vai prender você. take you where you don't want to go. Vai levar você para um lugar onde você não quer ir. Brother, sister, Irmãos e irmãs, would Jesus say to you today, o Senhor tem dito para você hoje: do you love me? você me ama? I know you are scared. Eu sei que você está com medo. I know sometimes it's not easy. Algumas vezes não é assim tão fácil. Sometimes you want to go back to the old life. Algumas vezes você quer voltar à vida antiga. And you have all the reasons and excuses. E você é cheio de razões e está cheio de desculpas. But this time I want you to know, Mas nesse momento eu quero que você saiba: it's not about your strength. não tem nada a ver com a sua força, It's not about your ability. não tem nada a ver com as suas It's habilidades, not about your convenience. não tem nada a ver com as suas It's conveniências, not whether people understand. não é alguma coisa que as pessoas vão entender. It's between us. É uma coisa entre nós dois. Do you love me? Você me ama?
I have called you to a new life. Eu tenho chamado você para uma vida Do nova. you love me? Você me ama. If you love me, Se você me ama, walk in the new life caminhe na nova vida. to which I have called you. Aquela vida que eu chamei você para caminhar. If you love me, Se você me ama, walk in the new life caminhe na nova vida. to which I have called you. A vida que eu chamei você para caminhar. Praise the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. It's not about how much faith, how much belief you have. Não tem nada a ver com tanto de fé que você tem. It's not about how much strength you have. Não tem nada, não é o tanto de força que você tem. It's not about how convenient it is. Não é o quão conveniente é para você. It's not about people understanding you. Não tem nada a ver com o que as pessoas pensam e compreendem acerca de você. Between you and Him. Tem a ver com a relação de você e o Today, Senhor. Entre vocês dois hoje. This resurrection day, É o dia da ressurreição. let us come alive. Que você venha à vida. Let us say to Him, Que você diga para Ele: because you live, porque o Senhor vive, I can face tomorrow. eu posso crer no amanhã. Amen. Amém. Because you live, Porque o Senhor vive, I can face eu tomorrow. posso crer no amanhã. I can win. Eu posso vencer. I can overcome. Eu posso superar. I can do what you say I will do. Eu posso fazer o que o Senhor diz que eu posso fazer. Not because of me, Não é por minha causa, because of you. mas por causa do Senhor. Because you rose up. Porque o Senhor ressuscitou. Because you are alive. Porque o Senhor está vivo. Because you are Porque o alive. Senhor vive. I can face Eu tomorrow. posso crer no amanhã. Hallelujah. Aleluia. I want you to rise onto your feet. Eu quero que beloved. você fique de pé agora no seu lugar. Aleluia. Glory to Jesus. Aleluia. Say to your neighbor, Diga aí pro seu vizinho: if he can use those men, se ele pôde usar aqueles homens lá, he can use me. ele pode me usar também. If he can use Peter, Se ele pôde usar Pedro, he can use me. ele pode me usar. Hallelujah. Aleluia. Because he is alive, Porque ele vive, we can make it. nós podemos fazer. We are going to pray right now. Nós vamos orar agora. Jesus is not condemning us. Jesus não está condenando nenhum de nós. You know, whatever has happened in the past, Você sabe o que aconteceu no passado? maybe there were some failures, Talvez tenha havido algumas quedas, some shortcomings, alguns desafios, some fears. alguns medos. Maybe you have been holding back and saying, I'm not ready. Talvez você está andando para trás e dizendo assim: não, eu não estou pronto, eu não estou pronto. And Jesus is not condemning you. E Jesus não está condenando você. Jesus would say to you, Jesus está dizendo para você: can we settle it today? sorry, Can we settle the matter today? nós podemos resolver a questão agora. It's not about you. Não tem nada a ver com você. It's not about your strength. Não tem nada a ver com a sua It's força. not about your Não weakness. tem nada a ver com as suas fraquezas. Do you love me? Você me ama. If you love me, Se você me ama, trust me. confie em mim. Trust me. Confie em mim. I will do in you what I promised to do. Eu farei com você aquilo que eu prometi que And I eu will faria. finish what I started. E eu terminarei o que eu comecei. Do you love me? Você me ama. Do you love me? Você me ama. Then live the new life I called you to. Então viva a nova vida que eu chamei você para viver. Just lift those hands up to the Father. Levanta suas mãos para o Pai. Today is resurrection day. Hoje é o dia da ressurreição. I want all the dead things to pass away. Quero que todas as coisas mortas fiquem para trás. Let us lay hold of the new life. Vamos segurar a vida nova. The life in Jesus A Christ. vida em Jesus Cristo. Open your mouth and begin to worship His holy name. Abra sua boca e comece a adorar o nome santo de Jesus. Adore. Thank Him, thank Him, thank Him. Agradeça-o, agradeça-o. Diga Thank Him obrigado, for the Jesus. resurrection. Agradeça-o
pela ressurreição. Thank Him for the new life. Agradeça-o pela nova vida. Thank Him for the new life. Agradeça-o pela nova vida. Say, thank you for dying for Diga us. obrigado por morrer por nós. Thank you for giving your life for us. Obrigado por ter dado a tua vida por nós. Go on and talk to Him. Bless His name. Vai, adore o nome do Senhor. Oh, glory, glory, glory to you, Glória, Lord. glória ao Senhor. You are wonderful, O Senhor é God. maravilhoso, You Senhor. are O glorious, Senhor é God. glorioso, Senhor. Thank you for the new life. Obrigado pela nova vida. Thank you for resurrection. Obrigado pela ressurreição. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, King of Glory. Obrigado, Senhor da glória. Oh, abra sua boca e adore o adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Levante a sua voz, abra a sua boca. Oh, adore, 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 adore. Abra a sua boca. Ele ouça os louvores dos seus lábios. Ele ouça os louvores dos seus lábios. Adore, adore, ore, adore, agradeçam. É um tempo novo, é um tempo novo, uma vida nova. É um novo tempo, um novo começo. Hoje é o dia da ressurreição. É hoje é o dia da ressurreição. Coisas novas. Adore, agradeçam, agradeçam. Sim, Senhor, sim, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Now let's do this, beloved. Nós vamos fazer isso aqui agora, gente. Put your hand on your heart. Coloque a sua mão no seu coração. Maybe like Peter, Às vezes, como Pedro, sometimes we've fallen back. nós voltamos para trás. Sometimes we've gone back to the old life. Nós voltamos à vida antiga. I want us to take this moment to repent. Eu queria que nós tirássemos esse momento para nos Talk to arrependermos. Him and say, forgive me, Lord. Diga, fale para Ele, diga, perdoe-me, Senhor. Forgive me for turning back. Perdoe-me por ter voltado atrás. Forgive me for doubting you. Perdoe-me por ter duvidado do Forgive me Senhor. for not surrendering everything to you. Perdoe-me por não ter entregue todas as Come on, coisas go ao ahead, Senhor. go ahead, Vai, talk to Him. faça isso, peça perdão ao Senhor. Talk Peça to Him and say, perdão. forgive me, Jesus. Fale com Ele, diga, perdoe-me, Forgive me, Jesus. Lord. Perdoe-me, Senhor. Where I turned back. Quando eu voltei atrás. Where I did what I know I should not be doing. Quando eu voltei a fazer o que eu sabia que eu não deveria fazer. I went back to the old life you called me from. Eu voltei para aquela vida antiga de onde o Senhor me tirou. Speak it out, speak it out. Fale isso, abra sua boca e fale. Coloque para fora, peça perdão. He knows you. Ele te conhece. He understands. Ele te entende. And He is merciful and compassionate. E Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Talk to Him. Fale com Ele. Talk to Him. Fale com Ele. Talk to Him. Fale com Ele. Oh, Forgive, Lord. Forgive us, Lord. oh, perdoa-nos, Senhor. Forgive us, Lord. Perdoa-nos, Senhor. Forgive us, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Forgive us, Lord. Perdoa-nos, Senhor. Cleanse us with your blood. Limpa-nos com teu sangue, Senhor. Renew our lives, O Lord. Renova as nossas vidas, Senhor. Take us back, oh Jesus. Traga-nos de volta, Jesus. Restore us. Restaura-nos. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Say this with me. Diga isso comigo. Say, Father. Pai, Say it with all your heart. diga com todo o seu coração. Father, Pai, I thank you for Jesus. eu te agradeço por Jesus. I thank you for the Lamb of God Eu te agradeço pelo Cordeiro de Deus, who died for our sins. que morreu pelos nossos pecados And He rose again e ressuscitou that we may have a new life. para que tivéssemos uma nova vida. I thank you Eu te agradeço because you believe in me porque o Senhor acredita em mim even more than I believe in myself. mais do que eu acredito em mim mesmo. I thank you Eu te agradeço because it's not about me. porque não tem nada a ver comigo, It's about you. tem tudo a ver com o Senhor. And today, E hoje, Jesus, my Lord, meu Senhor, my Savior, meu Salvador, I come to you. eu venho ao Senhor. Restore me, O God. Restaura-me, Senhor.
Revive me, O God. Reaviva-me, Senhor. Renew my life, O God. Renova a minha vida, Senhor. Now say it from your own heart. Agora diga do seu próprio coração. Tell Jesus, revive my life. Diga a Jesus com suas próprias palavras: Revive reaviva me, O a minha God. vida, reaviva-me, Senhor. Renew my life. Renova a minha vida. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we pray for the renewing power of the Holy Spirit. nós oramos pelo poder renovador do To come Espírito upon Santo, all your children, que Lord. venha sobre todos os teus filhos, Senhor. Revive us again. Aviva-os de novo, Revive Senhor. us again. Aviva-nos de novo, Revive Senhor. us, O Lord. Aviva-nos, Senhor. Oh God, Oh Deus, restore us. restaura-nos. Restore us, O God. Restaura-nos, Senhor. Go ahead, cry out, cry Vai, out. continue, clame, clame, Cry out for ore. new life. Abra a boca, peça New uma nova life. vida, nova vida, New life. nova vida. Go on, go on. Oh, continue, continue, continue. Oh, cara, sim, Senhor. Ore cachara cara barabara chocotorosh. Ore cachara cara barabara chocotorosh chocotorosh. Ore chandara socochora cara bababas. Ere cachara chandara so. Senhor, oh Senhor, obrigada pela tua luz. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz, a tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram. O Senhor te levanta nessa noite. Me deram Ele te fortalece. forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas, diga ele, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas, diga pra ele, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. É essa verdade. Coloque novamente sua mão sobre seu coração. Dependemos de Deus. E tudo que você ouviu essa noite de uma forma tão clara, cada palavra
demonstra a realidade do amor do Senhor pela sua vida. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são dele. Eu sei que existem pessoas aqui hoje que já ouviram tantas vezes falar desse amor maravilhoso do Senhor. Conhece a história de Jesus, sabem até que Ele ressuscitou, mas até hoje não o tomaram como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você um dia andou nos caminhos dele, quem sabe até teve um microfone nas mãos e pregou a palavra, e hoje, como um filho pródigo, está longe. Eu gostaria que nesse instante você colocasse suas duas mãos sobre seu coração, feche os seus olhos, que ninguém desse um passo agora, só o Espírito Santo andando em nosso meio. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: diga: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor morreu para que eu tivesse vida, que o Senhor ressuscitou, e agora eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu sou um pecador, eu não consigo salvar a mim mesmo, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te convido: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com os olhos fechados, e eu quero fazer uma oração. Você não vai repetir agora, você não vai repetir essa oração, porque eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar agora. Por isso eu peço que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o toma hoje como seu Senhor e Salvador, ou você que hoje volta aos caminhos dele, aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Pode levantar a sua mão. Estou vendo aquela moça de roupa rosa, aquela lá no fundo. Levante mais alto que você puder a sua mão. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Pode levantar a sua mão. Esse senhor de bigode na primeira galerinha, levante mais alto a sua mão. Isso. Pode abrir os olhos agora.